Pá, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que vocês paz. Vamos lá. Diferenças entre posse e propriedade. Primeiro vamos falar de propriedade. O que é a propriedade? Para isso, vamos no artigo 1228 do Código Civil. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Portanto, direito de propriedade consiste em usar, gozar e dispor da coisa, além de reivindicá-la de quem injustamente a possua ou a detenha. Quando a gente fala em usar, estamos falando em extrair as vantagens naturais da coisa sem alterá-la. A gente está dando aí a coisa uma utilidade. Então, quando eu moro na minha casa, eu estou usando-a. Eu estou conferindo utilidade ao imóvel. E aí, a expressão em latim para designar o uso, né, o verbo usar, é ius utendi. Então, finalizamos aqui usar. O que consiste em desfrutar? O que é desfrutar? Desfrutar é fruir, desfrutar, extrair os frutos daquela coisa, extrair os produtos daquela coisa. Então, quando eu pego o imóvel que eu estou morando, né, e deixo de usá-lo, eu retiro a utilidade dele para mim, entretanto, eu coloco ele para alugar. Uma pessoa vem aqui e mora de aluguel. Essa pessoa vai me pagar um aluguel. Eu estou desfrutando do meu imóvel, porque ele está me pagando os frutos. A remuneração do contrato de locação é o fruto que eu estou percebendo. E aí, quando a gente fala em desfrutar, a gente tem o ius fruendi. Quando falamos de dispor, a gente está falando em dar à coisa o destino que o proprietário julga conveniente. Esse destino pode ser o consumo, a destruição, a alienação, a gravação ou a dação dessa coisa em garantia. Então eu posso consumir a coisa, destruí-la, aliená-la, gravá-la e colocá-la em garantia. Quando a gente fala em dispor, estamos falando do ius abutendi. Reivindicar, por fim, que é o último poder aí do proprietário, é perseguir a coisa caso ela se perca. A posse, quando a gente fala em posse, a gente está falando em exercitar um dos poderes da propriedade, que são esses que eu acabei de falar: usar, desfrutar, dispor e reivindicar. Então, quando eu tenho a posse, eu tenho o exercício de pelo menos um desses poderes que estão lá no artigo 1228. Portanto, a teor aí do artigo 1196, se eu não me engano, acho que é isso mesmo, a posse consiste em exercitar um dos poderes do 1228. A posse é dividida em duas teorias, que é a teoria de Jering e a teoria de Savin. Quando a gente fala da teoria de Jering, estamos falando que o Jering, que é a teoria adotada pelo Código Civil, o Jering falou o seguinte: cara, eu preciso, para caracterizar a posse, eu preciso de alguns elementos, mais especificamente 2 elementos. Eu preciso que haja uma relação do proprietário ou do aparente proprietário, que ele possua a coisa, com a coisa. Eu preciso ter essa relação entre proprietário ou aparente proprietário com a coisa. E também tenho que ter o procedimento desse proprietário ou desse aparente proprietário da mesma forma como procederia o dono se ele fosse o dono. Tá? E isso se diferencia da teoria do Savin, por quê? O Savin, ele pensa exatamente a mesma coisa. Eu tenho que ter a relação de proprietário com a coisa, tenho que ter o procedimento como dono, mas para que seja caracterizada a posse, eu preciso ter a vontade de possuir o bem. Enquanto que o Jering afastou isso. Ele falou: não preciso necessariamente ter a vontade de possuir o bem para que reste caracterizada a posse. Basta que eu tenha aí o preenchimento do elemento corpus, que é o vínculo do proprietário com a coisa, ou essa aparência de propriedade, né? E o affectio tenendi, que é proceder como dono. Portanto, deixa eu voltar aqui, que aí eu já concluo.
Aí, legal. Portanto, a posse é gerada por uma situação similar ao domínio. O Yering fala em visibilidade do domínio. Então, quando eu vejo uma pessoa lá, apesar dela ser possuidora da coisa, um cara que tem uma casa lá que ele está quase entrando com o usucapião, eu olho para ele, eu acho que ele é o dono. Eu olho para ele, ele está lá pintando a parede, família morando e tal. Eu vejo ele como possuidor. Ele traz essa visibilidade de que ele tem o domínio da coisa. Então, para o Yering, com esses requisitos, ou seja, o vínculo do proprietário ou do aparente proprietário com a coisa, mas o procedimento de proceder como dono já caracterizam a posse. Em última análise, dos conceitos romanos, da história romana, né, que só foram perpetuados aí esses conceitos pelos códigos posteriores, né, eles foram ajustados, foram se aperfeiçoando, mas, em suma, o direito romano ainda é o mesmo aplicado hoje em dia. Então, em última análise, das raízes romanas, nós podemos extrair que a posse consiste em exercer sobre uma coisa poderes ostensivos, conservando-a e defendendo-a. Isso é o que preceitua Caio Mário da Silva Pereira. Também afirma o doutrinador que é assim que se procede um dono em relação ao que é seu. Por isso que eu estou falando, quem detém a posse não precisa necessariamente ser o proprietário, uma vez que proceder um dono em relação ao que é seu pode ser o procedimento também do locatário, do comodatário, do usufrutuário, do administrador, que também são possuidores, né? Do administrador dos bens, né? Ou do inventariante, do síndico. Eles são possuidores e eles agem defendendo a coisa e conservando-a. Por isso que resta caracterizada a posse uma vez preenchidos os dois requisitos do Yering. Por fim, vamos lá. Por fim, o caramba, que tem coisa pra caramba. Dois elementos, quando a gente conclui essa análise, a gente pode extrair dois elementos que sempre estão presentes em qualquer posse: a coisa e a vontade da pessoa que é exercida sobre essa coisa. Notadamente, em termos doutrinários, nós temos o corpus e o affectio tenendi. Sei lá, affectio, não sei como que fala. O que eu quero dizer? Posse pode ser caracterizada de muitas maneiras, enquanto que a propriedade só é caracterizada mediante a titularidade. Ou seja, é proprietário aquele que tem o título, enquanto possuidor basta preencher os requisitos lá, exercer um dos poderes da propriedade e ter essa visibilidade de domínio preceituada aí pelo Yering, que foi adotada no Código Civil. A posse ela pode ser direta ou indireta, né? Mas a gente já vai falar disso. Uma diferença também entre posse e propriedade é que, para eu transmitir a posse, basta que haja a tradição. Então, a posse se transmite com a tradição, enquanto que a propriedade depende de um registro do título translativo consubstanciado hoje na legislação vigente, na escritura pública de compra e venda. Então, eu não transfiro a propriedade simplesmente indo lá e entregando o imóvel para o comprador. Eu preciso registrar a escritura pública de compra e venda na matrícula do imóvel, para que aí sim o comprador reste caracterizado como proprietário daquele imóvel. Tá? A gente fala muito em imóvel, mas a gente também vai falar de posse de bens móveis, posse de direitos, tá? Mas fica bem mais fácil explicar com imóveis. E posse e propriedade, ficou bem clara a distinção entre posse e propriedade, que, entretanto, não se confundem com os direitos reais. Está lá no 1225 o rol dos direitos reais, e como eu já falei, é um rol números clausus. Consistente aí na propriedade, superfície, servidões, usufruto, uso, habitação, só entrar lá no artigo que vocês vão entender certinho. Por fim, eu fico falando por fim, não é por fim, eu fico falando isso aí para
para dar continuidade, não é por fim. Continuando aqui nossa análise, já falamos de posse, já falamos de propriedade, já falamos de direito real e agora vamos falar de direito de detenção. Direito de detenção está lá no artigo 1198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. Quais são os exemplos dos detentores aqui, exemplos fáceis para que a gente entenda? O caminhoneiro, que está lá usando o caminhão da empresa, então ele tem um aspecto de posse, mas, na verdade, essa posse configura mera detenção, porque ele está agindo, conservando a posse em cumprimento de ordens ou instruções do titular, né? O caseiro de uma chácara, ele não é o proprietário, ele não é o efetivo possuidor, mas ele é um mero detentor, porque ao passo que o efetivo possuidor ou o efetivo proprietário pode reivindicar aquela coisa, pode falar, caseiro, cai fora. Aí sim, a posse está plenamente configurada, a propriedade está plenamente configurada aí nas mãos do proprietário. Entretanto, se eu deixo o caseiro lá na minha casinha, passo o prazo dele ir embora, eu não falo nada, esqueço, sei lá, fico tantã, esqueço que eu tenho a chácara, e ele fica lá, aí ele começa o quê? A ter o vínculo com a propriedade, ou o vínculo com o imóvel, né, pra gente falar melhor aí, o vínculo com a coisa. Ele, aparente proprietário, passa a agir como se fosse dono da coisa e passa a exercer os poderes inerentes à propriedade. Logo, o caseiro afasta o aspecto de detenção e traz para si o aspecto de posse. Eu deixo de ser detentor e passo a ser possuidor da coisa quando as ordens ou instruções, ou quando essa relação de dependência com o outro já não se configura mais. Enquanto essa relação de dependência com o outro estiver configurada, haverá mera detenção. Isso que eu quero dizer, que é o exemplo aí do caseiro que passa a agir como possuidor da casa, ele nada mais nada menos está fazendo do que a interversio possessiones. Ele está invertendo a posse. Então eu estou tirando a posse lá do cara e trazendo para mim, né? Havendo a interversio possessiones, o detentor, que antes era mero detentor, passa a agir como possuidor, aí preenchendo os requisitos da teoria objetiva da posse do Iering. Ficou claro a teoria objetiva da posse com o Iering? E por que o Iering foi adotado? Porque a teoria subjetiva da posse, ela traz essa necessidade da vontade da pessoa possuir o bem. Entretanto, essa vontade de possuir o bem, isso é inclusive em aspectos doutrinários, e do Caio Mário Pereira da Silva, se não me engano é assim o nome dele, né? Essa vontade de possuir a coisa, ela é dificilmente provável, ela é muito difícil de produzir prova de que a pessoa tinha vontade de possuir o bem, e essa vontade pode ser viciada, a vontade pode ser influenciada por milhões de fatores. Portanto, o Código Civil de 2002, com uma enorme sabedoria, adotou a teoria objetiva da posse. Enquanto que a teoria subjetiva da posse, que foi lá proposta por Savin, propõe aí a relação do proprietário da aparente proprietário com a coisa, ele proceder como dono e a relação que existe entre proprietário, aparente proprietário com a coisa, mais o procedimento como dono, para o Savin, que não foi adotado no Código Civil, já configuraria a detenção, que se converteria em posse pela vontade de possuir o bem. Mas, na teoria objetiva da posse, com mais sabedoria, o Código Civil trouxe o seguinte: a relação do proprietário com a coisa, né, ou do aparente proprietário com a coisa, mas o procedimento dele como dono, só será detenção se houver algum impedimento legal para que se caracterize a posse, né? Então eu sou um servo,
na posse. Eu conservo aquela posse em nome de outra pessoa, ou em cumprimento de ordens ou instruções, enquanto não houver a interversio possessionis ou a retomada da coisa pelo efetivo possuidor ou proprietário. Legal? Ficou bem bacana isso aqui, né? Uma aula bem bacana. Vamos falar lá mais pra frente, cara. Tem um aspecto bem legal aqui. Aí, legal. Vamos falar de classes de posse. A posse ela pode ser justa ou injusta. Aí a teor do artigo 1200 do Código Civil. Deixa eu ver se ele está aqui para a gente ler. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Aí eu tenho que voltar um pouquinho no meu resumo. Então a gente fala o seguinte: é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Então, para a gente entender o que é uma posse violenta, o que é uma posse clandestina e o que é uma posse precária. A posse violenta ela é adquirida por uso da força. Marcaram? A posse precária é adquirida pelo descumprimento da ordem de restituição da coisa por parte do efetivo possuidor e do efetivo proprietário. A posse precária ela é adquirida pelo abuso de confiança do adquirente em relação àquele que deveria retomar a coisa. E a posse clandestina ela se adquire por um processo de ocultamento, ela se adquire de forma escondida. Então eu não tem ninguém vendo, eu vou lá e passo a possuir a coisa, tal. Aí ela é uma posse clandestina. Então ela é uma posse injusta, e a posse injusta ela não goza de todas as proteções do Código Civil. Por exemplo, possuidor... mas aí a gente já entra em posse de boa-fé e de má-fé. Enfim, o que quer dizer posse de boa-fé e posse de má-fé? A posse de má-fé, basta que a gente entenda o que é posse de má-fé. O possuidor de má-fé, ele tem consciência da ilegitimidade do seu direito. Então, ele responde por todos os frutos colhidos e percebidos e pelos que são perdidos por sua culpa. Responde pela perda e deterioração da coisa, ainda que essa perda e deterioração sejam acidentais, porque ele está lá de forma ilegítima. Ele tem direito ao ressarcimento das benfeitorias, só das benfeitorias necessárias. Por isso, ele vai perdendo aí alguns direitos de quem tem a posse de boa-fé. Por exemplo, ele não tem o direito de retenção da coisa por falta de ressarcimento das benfeitorias necessárias. E ele também não pode retirar as voluptuárias da coisa. O reivindicante, se ele for obrigado a indenizar essas benfeitorias, ele tem a faculdade de optar pelo valor atual da benfeitoria e não o privilégio do possuidor de boa-fé. Por fim, saco! Posse com justo título. O que é uma posse com justo título? Justo título é aquele título hábil a transferir a propriedade. Então, quem está lá com a escritura de compra e venda na mão, presume-se que é um possuidor de boa-fé. Agora fica legal. Posse ad interdicta e ad usu capionem. Posse ad interdicta demanda a prova da posse e prova da moléstia que a ameaça. Enquanto que posse ad usu capionem demanda muitos outros requisitos, como por exemplo, a prova da posse, a prova da boa-fé, a prova do decurso do tempo, ou seja, as prescrições extintivas e aquisitivas relativamente ao antigo possuidor e ao atual possuidor, respectivamente. Demanda a prova da posse mansa e pacífica, demanda a prova da posse ser fundada em justo título, a não ser que estejamos falando na usucapião extraordinário. Até de vez em quando o cérebro dá um tilt do caramba. E aí, às vezes eu tenho esses cacuetes no meio da aula, e aí eu paro o vídeo e tenho que começar tudo de novo. Então eu não vou parar 20 minutos de vídeo. E também, para posse ad usu capionem, aí sim eu requeiro o animo domini, que é a vontade de ser dono da coisa. Então, posse ad interdicta é aquela que eu busco pelos interditos, pelas ações possessórias. Demanda apenas que eu prove a posse e que eu prove que tem alguma moléstia ali, o esbulho, a turbação ou a ameaça.
enquanto que a posse ad uso capionem precisa preencher todos esses requisitos aí. Deem uma olhada lá no artigo 1238 do Código Civil, que está falando da posse ad uso capionem. Cara, muita coisa. Eu vou parar o vídeo aqui. Vão anotando aí. Vamos falar mais um pouquinho depois de com posse e aquisição e perda de posse, tá? Então, beleza, é isso daí. Eu espero que eu tenha ajudado.